Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje recebendo aqui a visita de um cientista político e diretor de um instituto de pesquisa de opinião pública. Estou aqui, inclusive, agradecendo já por ter aceito o nosso convite, o Arilton Fredes, que é diretor do Instituto Opinião de Pesquisas. E, Arilton, te convidei porque estamos aí em período de campanha eleitoral, né, já em reta final, já para o segundo turno. E quando se fala em instituto de pesquisa, normalmente aquele que é mais ligado à política leva logo que só trata de pesquisa para saber, para medir a intenção de eleitor. E na verdade os institutos eles têm uma ampla, né, ação, inclusive em outros segmentos. Então eu quero convidar você para a gente bater esse papo aqui muito de forma descontraída, para que o nosso internauta, leigo como eu no assunto, entenda realmente o que é um instituto, para que existe um instituto de pesquisa. Bem-vindo à TV Impacto. Um prazer estar por aqui conversando com vocês. Essa é a grande dúvida, né? Sempre quando a gente faz pesquisas de outros temas, as pessoas já naturalmente acham que a gente vai falar de pesquisa eleitoral. Exatamente. Porque as pesquisas eleitorais, elas são quase um símbolo da campanha eleitoral. Todo mundo fica esperando a pesquisa, as campanhas, quem está na frente, quem está atrás. Na conversa do boteco, né? Todo mundo fala, fulano está ganhando, o Bertão está perdendo e tal. Quem é o mais rejeitado? Quem é o mais rejeitado. Então, existe um certo clima de ansiedade nas campanhas pelas pesquisas eleitorais. E acaba virando um símbolo quando se trata de pesquisa. Mas se faz pesquisa de tudo. Nós, no nosso instituto, nós trabalhamos com pesquisa de mercado, dos mais variados serviços possíveis. Então, a pessoa quer implementar um comércio num determinado lugar, num determinado bairro, faz um estudo de viabilidade com o instituto de pesquisa, né? Nós temos pesquisas para implementar um condomínio, um prédio, né? Para viabilizar esse condomínio, as construtoras nos contratam para ver a planta mais adequada, quais tipos de serviços as pessoas querem que tenha no prédio. Então, querem que tenha uma vaga de garagem, 2 vagas de garagem. Estou citando aqui como um exemplo. Sindicatos contratam, sindicatos patronais, sindicatos de categoria, para ver como é que está a imagem, como é que está o serviço, e por aí vai. O cardápio é muito grande. É verdade. Agora, especificamente, rapidinho na questão política, né? Normalmente quem contrata mais os institutos de pesquisa, me parece, que são os próprios partidos ou coligações que fazem aquela contratação para o chamado consumo interno, que é para medir a capacidade, a densidade eleitoral, né, do partido, no bairro, naquela área. É mais ou menos isso? Sim, eu digo que cerca de 70% das pesquisas eleitorais que nós trabalhamos esse ano, no Brasil inteiro, nosso instituto atua no país inteiro, foram pesquisas de consumo interno, que a gente fala. Isso é absolutamente legal, os partidos podem contratar pelo fundo partidário, pela doação dos próprios filiados, enfim, tem várias formas de contratar essas pesquisas para aferir a viabilidade de uma determinada candidatura, né, e definir a estratégia da campanha eleitoral. Isso tem muita diferença das pesquisas divulgadas, que essas sim são registradas, são preparadas para divulgação e são feitas com todo um rigor técnico, pelo menos devem ser feitas com todo um rigor técnico, em geral contratado por órgãos de imprensa com credibilidade, que aí utiliza-se dessa pesquisa para informar a população. São mecanismos diferentes, são atuações comerciais até diferentes por parte dos institutos. Agora, Arilton, a responsabilidade é muito grande se tratando dessa situação, porque, como você disse, né, o veículo de comunicação, por exemplo, contrata o instituto e ele vai levar essa informação para o seu público. E ali, diante daquela informação, às vezes ele até toma a posição dele, né? Porque ele acompanha aqui ou não acompanha. Eu pergunto para você, em questão de segurança, uma pesquisa, como é que ela é medida essa segurança para que a gente tenha confiabilidade? Toda pesquisa, antes de você colocar ela na rua, antes de você começar a fazer, você tem que estabelecer um plano amostral, junto com um estatístico credenciado, né, formado para isso, que calcula dentro da amostra quantas pessoas que vão ser entrevistadas naquela população, no caso aqui da cidade. Vou pegar Santarém como exemplo. Algumas pessoas vão dizer, mas
entrevistaram 600 pessoas em Santarém, representa a opinião da população? São 200 e poucos eleitores. Exatamente. 200 mil. Parece, mas onde está o segredo? O segredo são as cotas da amostra que a gente faz. Traduzindo para leigo, Sim. quantos homens nós vamos entrevistar, quantas mulheres, quantos de cada faixa etária. Então, a gente separa lá 16 a 24 anos, 25 a 34, 35 a 44, e assim vai, mais de 60 anos e tal. Quantos de qual escolaridade nós vamos entrevistar. Então você tem que ter esse cruzamento de sexo, idade, escolaridade. Então com pouca escolaridade, com mais escolaridade, por renda e principalmente por região da cidade. A gente estratifica a cidade por bairro a bairro, região rural, aonde for. Às vezes você desloca de barco, de carro, para ir numa determinada comunidade fazer 2, 3 entrevistas. Para que no final, a coleta, essas 600, ela represente a opinião desses perfis todos. Só para concluir, parece ser uma bobagem isso, para quem é leigo. Mas existe uma certa uniformidade nas opiniões do mais velho, do mais jovem, do que mora numa determinada região, do mais escolarizado, do menos escolarizado. E essa composição dessas opiniões que nós vamos encontrar dentro desse controle todo dos perfis que nós vamos buscar, que vai conseguir dar uma segurança para a pesquisa. Falando em segurança, Arilton, essa questão aí é um pouco meio polêmica, mas você acho que não vai levar maldade na questão. É a questão da credibilidade dos institutos. Até certo ponto, parte da população e até políticos mesmo, muitas vezes, no calor da campanha, diz: essa pesquisa é falsa, esse instituto não tem credibilidade. Como é que o instituto trabalha para que ele possa manter essa confiança do público? Olha, é um problema isso, e não é de hoje. Existe uma certa maldade nisso. Vou começar pelo lado, quase o lado da defesa dos institutos. Depois eu vou falar dos maus profissionais. Mas assim, existe uma certa maldade. Quando você faz uma pesquisa faltando uma semana para a eleição, 10 dias, você está ali aferindo, eu sempre falo, pesquisa é a fotografia do momento. Pode acontecer fatos novos que aqueles números vão mudar até o dia da eleição. Eu não tenho obrigação de divulgar uma pesquisa faltando uma semana para a eleição e que ela seja um retrato fiel da urna. Agora, existe uma tendência, e essa tendência tem que ser apontada na pesquisa. E também não é admissível que com o mesmo perfil de entrevistado, ou seja, o universo é os eleitores de Santarém, que nós tenhamos resultados tão díspares, né? Que um resultado fale que o A vai ganhar e no outro que o B vai ganhar, que o C vai ganhar. Isso não existe. É necessário que tenha mais ou menos, respeitando a margem de erro e o intervalo de confiança, eu posso até explicar depois o que é isso, mas respeitando esses critérios, os números têm que estar próximos. Tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado, tem que mostrar a mesma tendência, porque está entrevistando o mesmo público, né? Então, assim, como fazer para manter a credibilidade? Eu digo assim, primeiro que o Instituto tem que ser sério, né? Tem que buscar manter uma responsabilidade com aquilo que ele informa. As pesquisas são partes da democracia. Sim. E ela tem que ajudar a contribuir com as eleições e com a democracia, sendo um instrumento de informação e não de desinformação, né? Isso é a primeira coisa. E segundo, é a luta para que tenha uma regulamentação melhor nesse serviço. Eu falo que os registros, o sistema de registro da Justiça Eleitoral é um sistema frágil, porque tem muitos maus profissionais que continuam atuando e fazendo coisas assim absurdas. O cara às vezes nem vai para campo, né? E aí entrar na justiça, conseguir ter acesso a esse material, fiscalizar, é tudo muito mais difícil. Depois que é igual um travesseiro de pena, depois que você abriu, você não consegue juntar mais. Então depois que divulgou, já foi. É necessário haver uma legislação mais rígida para que os institutos de pesquisas apresente o material do campo que ele fez e deixe à disposição, não só das coligações, como é colocado hoje na legislação dos outros partidos e tal, fica à disposição da Justiça Eleitoral, do cidadão comum. Nós temos que ter a obrigação de apresentar o que a gente chama os microdados. Então, em tal bairro, qual foi o perfil que você encontrou? Se alguém quiser fiscalizar, ela tem que ter direito a essa informação. Certo. Agora, Agora, por fim, existe um teste que é inevitável, que é o da urna, né? Não se pode fazer uma pesquisa 3, 4, 5 dias antes da eleição que não represente, se não exatamente o resultado da urna, mas que não se aproxime. é que entra a margem de erro.
a margem de erro e a dinâmica final da campanha. Você pensar que a gente está fazendo um trabalho de campo hoje, que é uma terça-feira que antecede as eleições. Hoje, amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, as campanhas vão continuar na briga normal, se matando, correndo atrás do prejuízo. Então, assim, vai rodar vídeo de internet, o grupo de WhatsApp. Isso pode gerar algumas viradas. A gente não está imune a isso. Agora, a pesquisa ela tem que retratar aquele momento e apontar uma tendência. Um candidato está ganhando hoje, ele pode até perder no domingo, mas ele tem uma tendência ali que precisa ser observada entre a pesquisa e o resultado da urna. Nas eleições aqui no primeiro turno, existe um número da urna e o número das pesquisas que foram feitas antes e que pode ser ferido por qualquer um. É público, entendeu? Para ver se observou uma tendência ou não. Se foi uma coisa muito diferente, alguma coisa errada houve. Pode ser fraude do Instituto de Pesquisa, isso não está descartado. Não estou falando de A ou B, estou falando de forma geral. De forma geral. Mas pode ser também um erro de trabalho de campo. Porque se você vier numa cidade igual Santarém, que é uma cidade muito diversa, e você concentrar as entrevistas no centro da cidade, você vai ter um resultado completamente diferente. Você vai dar um outro rumo para a eleição. Então, todos aqueles critérios que eu falei anteriormente precisam ser muito bem observados. E aí, se foi observado isso, e se o resultado foi muito diferente, tem alguma coisa errada aí. Os números não podem ser admitidos. É matemática, né? Matemática, né? E a gente brinca no meio de pesquisa o seguinte: eu posso fazer uma pesquisa aqui sobre um supermercado, sobre o que quer que seja. Isso não vai ter como comparar com a realidade, com algo concreto, para bater, para ver se estava certo ou errado. Porque é abstrato. Falando que 70% gosta daquele supermercado e no dia seguinte outro instituto falar que 30% gosta, fica difícil provar quem é que está certo e quem está errado. Agora, quando se trata de pesquisa eleitoral, tem a urna. A urna não mente. É ela que vai dar, ela que vai dar o resultado. A credibilidade. Olha, aquele instituto foi mais correto. Foi mais correto que o outro, exatamente. E falando em correto, é correto o partido que contrata uma pesquisa, ele contrata para consumo interno. Essa pesquisa não foi registrada, ela chegou a ser registrada na Justiça Eleitoral, mas ele não gostou do resultado, ele pode guardar e não divulgar? Pode. É legal. Não é comum, é legal. Não é comum, mas acontece das coligações contratarem. Comigo já aconteceu, inclusive aqui. A coligação pode contratar uma pesquisa, chamar, quero que você faça. Tem um monte de pesquisa sendo divulgada, não confio nos resultados, quero que você faça e divulgue. Como é que funciona isso? Vai ser um processo normal, como o jornal contratando, uma rádio contratando, o que for. Você vai fazer um registro na Justiça Eleitoral. O que você registra na Justiça Eleitoral? Para o leigo entender. Você registra o plano amostral. Você registra a técnica da pesquisa. Como que ela vai ser feita. Né? Quando chegou o resultado, se o partido ou a coligação falar, putz, não me interessa divulgar isso aqui, ele pode guardar. Isso aí pode me prejudicar? Não pode me prejudicar, eu vou guardar. Isso já aconteceu comigo. Sim. Se o Instituto, no nosso site, a gente deixa à disposição o PDF de todos os cadernos, de todas as pesquisas que a gente faz, caso alguém queira aferir, que a gente quer transparência, isso envolve a nossa credibilidade. Mas se o contratante decide não publicar, eu vou guardar essa pesquisa, nós também guardamos, nós colocamos lá. Né? E ele tem esse direito, porque quem paga é o dono do produto. Eu sou um prestador de serviço, quem contratou. Agora, ele está pagando pela pesquisa, não pelo resultado da pesquisa. Não significa que uma coligação contratou, um partido contratou, que eu vou manipular o resultado para poder agradar o partido. Eu vou entregar o resultado, estou fazendo um raio-x da cidade. A responsabilidade é muito grande, porque o resultado é para apresentar à população. Né? Exatamente, uma coisa é diferente da outra. Eu falei do registro, o registro é para isso, o registro é para divulgar. Agora, o partido pode querer saber como que está para guardar na gaveta. Para ele traçar uma estratégia. Esse tipo de pesquisa que não é registrada, ela não pode veicular nem grupo de WhatsApp. Ela serve para você mostra numa reunião, o partido discute o que vai fazer, aí ele guarda para consumo interno. A partir do momento que ele registrou na Justiça Eleitoral, ele pode divulgar. Mas se decidir não divulgar, ele também pode guardar. Arilton, antes de terminar, o Instituto Opinião Pesquisa sede onde? Nossa sede é em Curitiba. Mas vocês trabalham em todo... Trabalhamos hoje em 18 estados do Brasil. Nós somos um instituto já bastante consolidado. Quantos anos? São 12 anos, o Instituto Opinião. Eu, particularmente, trabalho com pesquisa há 20, né? Desde
do tempo de faculdade. Mas o Instituto Opinião Pesquisa tem 12 anos de mercado, nós atuamos em diversos estados, aqui no Pará a gente já fez trabalhos em vários municípios, faz ainda, no Amapá, no Pará, e vai o Brasil inteiro aí. Bem, se eu não perguntei alguma coisa que você gostaria de falar, por favor. Não, acho que o Fábio perguntou tudo, né? Acho que assim, primeiro agradecer a oportunidade, né? Para nós é uma oportunidade de divulgação do nosso trabalho. E um pouco, às vezes, nesse meio de pesquisa, precisa realmente separar o joio do trigo, como é que você trabalha, como você não trabalha, até para ficar mais claro como é que a gente se organiza. Nós buscamos ter uma responsabilidade muito grande com o que a gente divulga, com o que a gente faz, né? Seja um trabalho para a política, seja para o mercado, seja para um prestador de serviço privado ou público, né? E ter uma oportunidade de conversar com um órgão de imprensa de credibilidade como impacto numa cidade importante como Santarém é sempre uma satisfação, um prazer. Então, sempre à disposição. Tá certo, então conversei aqui com o cientista político, diretor do Instituto Opinião Pesquisas, o Arilton Freires. Obrigado aí pela entrevista. À disposição. É isso aí. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.